Graça e paz, amados. Aqui estamos no nossa reflexão, né? Eu passei um tempo aí sem publicar o conteúdo, né? A gente estava vindo de campanhas de oração e aí eu fiz uma viagem no último final de semana e, né, quando eu retornei eu acabei ficando, né, sem aquela tranquilidade para ouvir o direcionamento de Deus em relação à oração. E claro que eu não vou fazer oração ou campanha de oração aqui no canal só para poder manter uma programação, né? Eu preciso realmente receber a direção de Deus em relação ao que Ele deseja. E aí nesse meio termo, né, muitas coisas do trabalho, né, muitas atividades, eu acabei ficando mais para ouvir mesmo o que Deus está querendo, qual que é o próximo tema de oração, vai ter tema de oração, o que Deus está querendo para esse canal. Até porque esse canal eu estou me colocando como uma extensão de Deus. O que significa isso? Significa que esse projeto é dele, né? Ele que manda, né? Eu apenas obedeço aquilo que ele trouxer como direção para a gente. Então, eu vou ficar sempre aguardando dele, né? Então, nosso canal vai continuar sempre ativo. As reflexões, as orações. Essa semana eu estava buscando mais de Deus e Deus trouxe, inclusive, mais inspiração de trazer meditações guiadas, né, focada na palavra, para que a gente trabalhe a nossa convicção na palavra. É muito importante a gente depositar a fé na palavra e entender quem nós somos nele, né? Então vai vir coisas muito bacanas, mas vai ser no ritmo que o Senhor desejar. Hoje a nossa reflexão está no livro de Jonas, primeiro capítulo, e a gente encontra no contexto dessa passagem que a palavra do Senhor veio a Jonas. Jonas era um profeta, e a característica do profeta é ser boca de Deus. E para você ser boca de Deus, você precisa escutar aquilo que Deus está dizendo. Então, Jonas recebe a palavra onde Deus fala para ele: vá depressa à grande cidade Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E o que acontece quando Jonas escuta a voz de Deus? Bom, se você escuta a voz de Deus, é profeta, você pensa: Dani, ele foi imediatamente para onde Deus mandou pregar a palavra. Só que não. Naquele contexto, Deus encontra um profeta fujão, né? A palavra diz que Jonas fugiu da presença do Senhor e ele foi para Tarsis. Deus fala: vai para Nínive. Ele fala: não, eu vou para Tarsis, né? Fugindo daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Então ele desce a cidade de Jope e pega um navio que se destinava ao porto de Tarsis. Então, depois que ele paga a passagem, embarca para Tarsis, né, fugindo do Senhor, a palavra conta que aquele navio que ele estava sofreu em meio a uma violenta tempestade. Né, o barco ameaçava arrebentar-se de tão violenta que era aquela tempestade. E enquanto isso, Jonas desceu para o porão, se deitou e dormiu ali profundamente. Né, tipo, Senhor, faça o que o Senhor quiser, eu não tenho nada com isso, né? Não tenho nada com isso, eu vou ficar aqui na minha, né? Me recuso a fazer sua vontade, em outras palavras, se a gente for analisar o contexto. Só que as coisas não terminam dessa maneira. Porque quando Deus direciona algo, ou você faz, ou as coisas ficam críticas para o seu lado. E é exatamente o que acontece. A palavra diz que todo aquele alvoroço, todos os marinheiros ficaram com muito medo. O medo deles era tão grande que eles começaram a clamar os próprios deuses dele, deuses com letras minúsculas, e eles começaram, né, a clamar e nada acontecia, a tempestade ficava pior, e aí eles começaram a tirar cargas do barco para ver se o navio ficava mais leve, e nada acontecia. Então eles, né, ficaram intrigados com aquela situação, né, por certo desesperados, né, com aquela situação. E a palavra diz que chega em um momento que o capitão do navio chega para Jonas e fala assim para ele: vem cá, você vai ficar aí dormindo? Você poderia levantar e clamar o seu Deus para ver, né? Talvez ele se compadeça da gente e a gente não morra. Isso é muito profundo, amados. Porque quando Deus levanta
levanta uma pessoa, mesmo que ela esteja ali camuflada, mesmo que ela esteja querendo correr da presença, sabe? Existe algo no ambiente, existe algo que Deus coloca até mesmo no coração das pessoas que incomoda. É o que acontece com ele, né? Porque ele estava ali, falou, não, eu vou ficar aqui. Mas o capitão foi lá e falou assim, vem cá, você não vai... Você poderia clamar, quer dizer... Vem cá, sua obrigação é clamar, sabe? Existe algo em você. Enfim, ele chega e faz essa provocação e mesmo assim o profeta não faz absolutamente nada. Não faz nada. E aí o que aconteceu? A palavra diz que os marinheiros começaram a combinar entre si, né? Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça, né? Que se abateu sobre nós. Esse é o termo que a Bíblia traz, né? Porque eles estavam vendo aquilo como algo lastimável, algo terrível. E aí eles fizeram, né, dá a entender que parece um sorteio, algo do tipo. E aí sai o nome de Jonas. E aí, amados, quando sai o nome de Jonas, esses homens vão para cima de Jonas. E eles dizem, fala aqui pra gente. Quem é o responsável? Qual a profissão, de onde vem, qual é a terra, que povo pertence? Vem cá, fala pra gente. Aí Jonas respondeu, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar, a terra, o Todo-Poderoso, em outras palavras, né? E aí os homens ficaram apavorados. Apavorados. Gente, o homem que era hebreu, adorador do Senhor, o Deus criador de todas as coisas, que o capitão já tinha falado para ele, clama para ver se ele tem misericórdia. Se ele clama ali naquele momento, afinal ele sabia o que estava mal resolvido entre ele e Deus. Ele sabia, inclusive, que o problema da grande tempestade era ele, porque ele estava fora da direção de Deus. E olha só esse quadro. Eu quero que vocês peguem isso. Sabe por que eu quero que vocês peguem isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui que vai entrar nesse áudio e o Senhor tá falando assim pra você, você nasceu, e você sabe disso, nasceu pra me adorar, nasceu pra me servir, nasceu pra se render a mim. E se você não se posicionar, crítico, muito crítico, se torna o quadro, o cenário que você está inserido. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aqueles homens ficaram apavorados. Meu Deus, o que foi que ele fez? Ele sabia que ele estava fugindo do Senhor. Você sabe, né? Que Deus te chamou. E você insiste em fugir do Senhor. E aí, naquele contexto, Jonas fugia do Senhor. E nunca é uma boa ideia fugir do Senhor. Nunca é uma boa ideia fugir do Senhor. Veja o final. E aí, eles ficaram apavorados. E ali ele sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito que ele estava fugindo do Senhor. E aí, como o mar ficava cada vez mais agitado, eles começaram a se perguntar, o que devemos fazer com você? Para que o mar acalme. E aí Jonas respondeu, bom, me pega e me joga no mar. E ele se acalmará. Porque eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade que caiu sobre vocês. Amados, isso é terrível. O profeta sabia que o caos naquele contexto, o problema era ele. Ele sabia que aquela situação estava difícil por causa dele. Ele sabia que ele não estava aonde Deus havia pedido para ele estar. Ele sabia que para as coisas tomar o
percurso normal, ele precisava sair de cena. E aí, aqueles homens, né, sabendo ali como né, poderia solucionar, a palavra diz que eles ficaram assim, não, a gente não pode, né, lançar você no mar, você vai morrer, né? Imagina, uma tempestade dessa, lançar você aqui, qual que é a chance de sobrevivência? Zero, né? Então eles começaram a esforçar para remar, mas eles não conseguiam sair daquela situação. Não tinha como manter aquele profeta ali. Porque o mar, toda vez que eles tentavam fazer algo para voltar à terra, né, tipo assim, remando, a palavra fala que o mar ficava ainda mais furioso e violento. E aí, eles clamaram ao Senhor. Disseram, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Gente, aqueles homens estavam mais lúcido espiritualmente do que o próprio profeta. E aqui eu fico me perguntando sobre a sensatez espiritual da igreja. Quem é a igreja, Dani? A igreja é aqueles que se dizem posicionados no Senhor. Qual é o nível de sensatez? Porque muitas vezes você pensa, não, Dani, o mundo não entende, porque o mundo não está conectado com Cristo. Mas você se esquece que você é um livro aberto. E que as pessoas o tempo todo estão te lendo. Sabe que quando ele falou, eu sou adorador do Deus Todo-Poderoso, eles temeram. Não pense você que o mundo não espere nada de um cristão. Não pense você que o mundo não espera nada de um cristão. O mundo espera. E muitas vezes, né, por conhecer, apenas de ouvir falar daqueles testemunhos, né, que eles têm, daquilo que eles ouviram como relato, eles esperam muito mais do que você pensa. E nesse contexto aqui a gente vê claramente isso. É por isso que se você é cristão, você precisa se posicionar no Senhor de uma maneira que não se perca a sua sensatez espiritual. Não pense porque você é cristão e você está em um ambiente, seja seu trabalho, e que lá não tenha nenhum cristão professo, que você pode agir de qualquer maneira, que você pode ter qualquer tipo de comportamento. Não se engane. Porque muitas vezes, na verdade, nessa passagem aqui deixa muito claro isso, muitas vezes, aqueles que não estão em Cristo são portadores de uma prudência e de uma sensatez espiritual muito maior daqueles que estão em Cristo, mas são negligentes em relação ao que Cristo pede, em relação ao que Cristo direciona, em relação ao que Cristo requer da gente. Muito forte isso. Isso é forte, amados. Às vezes a gente fica, não, eu quero ouvir uma palavra forte, eu quero ouvir falar em línguas, eu quero... Não! O forte mesmo, forte mesmo, é quando você entende que Cristo requer um nível de obediência, e quando você toma a decisão, eu vou obedecer a Cristo, eu vou viver a palavra, eu vou alinhar minha vida, então, veja, o processo de transformação, de santificação, de alinhamento espiritual, isso é forte. Isso impacta. Esse tipo de testemunho, vida vivida, faz muita diferença. Sabe, você é um livro aberto. Creia nisso. Isso é forte. Quando a sua vida está alinhada no Senhor, quando o seu altar está alinhado com o Senhor, isso é forte. Quando você sabe que você está indo para o céu e somente o céu interessa e você vai para lá porque você está em Cristo e você está determinado a viver a vida que Ele deseja para você, isso é forte. Não, Dani, forte é a revelação, não sei das quantas, a oração, não sei das quantas. Não! Forte é você se reconectar verdadeiramente com Cristo e viver sua verdadeira identidade espiritual. Forte mesmo é você pegar o seu testemunho de vida e mostrar, olha, eu vou viver com a minha vida esse amor que Cristo derramou por mim naquela cruz.
Forte é você dizer, olha, a partir de hoje eu vou alinhar minha vida e eu vou determinar que eu não aceito viver qualquer vida. Eu vou viver uma vida em Cristo. Eu vou deixar tudo, absolutamente tudo que me limita, tudo que impede a minha caminhada de lado e vou viver somente Cristo. Isso é forte. Forte é quando você sabe assim, Dani, mas se eu me posicionar, eu vou ser julgado. Dani, eu vou passar por isso e aquilo, mas você fala assim, apesar disso, o meu amor por Cristo é maior, então eu vou me posicionar em Cristo, independente das consequências. Isso é forte. Muito forte. Eles clamaram. Não foi Jonas que clamou. Isso é triste, lamentável. Mas foi forte o fato de expressar a convicção daqueles homens, mesmo sem crer, mesmo sem conhecer, eles temiam ao Senhor. Eles estavam mais lúcidos do que aquele que deveria estar lúcido. Isso é forte. Em seguida, eles pegou Jonas e lançaram ao mar. E quando Jonas caiu no mar, a palavra fala que o mar se aquietou. Fala comigo assim, a ordem foi estabelecida. A ordem foi estabelecida. Sabe, tem determinado cenário onde a ordem vai ser estabelecida quando você fizer aquilo que Deus já te direcionou a fazer. A ordem só vai ser estabelecida quando você se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida. Ele já falou com você. Vá para a igreja. Entrega a sua vida. Vive algo verdadeiro. Se conecta a mim. Seja crente, mas crente de verdade. Ele já falou. Não, Dani, eu tô buscando a próxima revelação. Não. Você tem que buscar o alinhamento espiritual. Não, Dani, que eu tô buscando a próxima bênção no Senhor. Não existe bênção maior do que você estar alinhado 100% com o Senhor. A palavra de Deus fala que as outras coisas são acréscimos, são upgrades. Mas, inclusive, deixa eu compartilhar com vocês que quando eu me converti, Deus me quebrou de todas as maneiras que eu pudesse imaginar. Todas as maneiras. Ele me virou completamente ao avesso, né? Tipo assim, uma Daniela que eu falei, meu Deus do céu. E ele começou a tirar tudo. Tirar amizade, tirar isso e aquilo, literatura, e um monte de coisa, e um monte de ideia, um monte de pensamento, conhecimento, sabe? Eu me senti naquela posição de pegar o quebra-cabeça, aquelas pecinhas, né? Colocar na minha bandeja e dizer, Jesus, está aqui tudo que eu penso, tudo que eu acho que eu sei, tudo que eu vejo da maneira como eu estou, eu coloco aqui diante do Senhor. E Pai, eu quero que o Senhor comece a montar comece a montar esse quebra-cabeça que é a vida, porque eu não consigo mais. Eu não consigo, eu preciso totalmente estar vulnerável na sua presença, faça algo por mim. E aí, amados, tudo ficou bagunçado no início, sabe? Tudo ficou complicado no início, tudo ficou... E eu não sabia o que estava acontecendo. Só quem acompanhou de perto o meu processo de conversão entende o que eu estou dizendo. E sabe, o meu coração só buscava Cristo. Nada mais, nada além. Só ouvi Ele. E aí, com o tempo, Ele foi arrumando a minha bagunça interna. Ele foi limpando, Ele foi purificando, Ele foi transformando, Ele foi conectando, Ele foi ligando pontos e me levando além do que eu poderia desejar, pedir, querer, imaginar. E as outras coisas que eu não buscava foram sendo acrescentadas. Sabe que quando Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse a Deus, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus, porque naquele contexto ele era um grande líder sobre o povo, e era um povo muito numeroso e tinha muitos desafios, ele pediu a coisa certa. E Deus acrescentou as outras coisas, sabe por quê? Porque ele pediu a coisa certa. E nesse contexto de Jonas, a gente vê que a gente precisa se alinhar com Deus, se conectar com Deus e buscar chegar perto do coração de Deus e falar, Deus, qual que é a sua direção para minha vida? O que o Senhor quer para mim? Para onde quer para mim ir? O que é para mim fazer?
Fala comigo. E quando o Senhor falar comigo, por favor, me faça obedecer ao Senhor. Me faça ir para onde o Senhor deseja que eu vá. Me faça falar aquilo que precisa ser dito. Me faça tomar uma decisão de viver verdadeiramente alinhada com a sua palavra. O que eu preciso? Você precisa de alinhamento? Alinha com o Senhor. O que você precisa? O que Deus está te direcionando? Começa a orar. Começa a se conectar mais com Ele até que Ele mostre para você o que Ele espera de você. E quando a palavra dele vir com muita força, guarde o seu coração para que você obedeça aquela palavra. Isso vai transformar a sua vida. Isso vai ser forte. Isso é forte. Amém? E aí, amados, o desfecho da história de Jonas é muito marcante. Talvez a gente pudesse continuar em outro áudio refletindo sobre o momento que ele é engolido pela barriga do peixe. Porque é exatamente o que acontece. Um grande peixe engole Jonas e Jonas passa 3 dias, 3 noites na barriga desse peixe. E é tremendo assim o que Deus faz para resgatar Jonas e levar Jonas para onde ele queria que Jonas fosse. E sabe que o processo para levar Jonas de volta para onde Deus já tinha mandado ele ir desde o início é muito mais trabalhoso, oneroso do que se ele tivesse pegado a direção de Deus e seguido ela lá quando ele foi comprar as passagens para entrar no navio certo. Sabe que a gente precisa estar conectado com o Senhor o suficiente para captar aquilo que Ele está dizendo e fazer aquilo que Ele está falando antes que lá na frente seja tarde demais. Engraçado que nesse meio termo, né, eu tava falando para vocês da viagem que eu fiz. E aí depois eu voltei, virou trabalho, virou um monte de coisa pessoal e aquelas coisas todas. Eu falei, ai Deus, esse canal tá, sabe, tomando muito meu tempo, sabe? Eu queria estar estudando, eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo isso e aquilo outro. E tem tanta coisa. Eu não tô tão certa que o Senhor quer realmente isso de mim. E Deus trouxe isso na minha cabeça e falou, Daniela, eu só quero que você faça aquilo que eu pedi pra você fazer. E deixa que o resto eu cuido. Eu só não quero que você chegue lá no final do ano, ou, sei lá, daqui 2, 3 anos, e você olhe pra trás e fale: você deixou pelo meio do caminho aquilo que eu pedi pra você fazer, e por conta disso você está colhendo algo terrível, sei lá, ministerialmente, ou sei lá o quê. E sabe, eu fiquei pensando naquilo, eu falei, caraca, é isso. Não dá pra ignorar a direção que Deus tá dando. Ele pediu exatamente isso. Abasteça esse canal, faça isso, porque eu estou trabalhando por meio disso. E é sobre isso, sabe? Deus sempre tá pedindo algo. Eu não sei o que ele tá pedindo pra você. Eu sei que quando ele pede algo, o que ele pede nos custa algo. No caso de Jonas, ele não queria ir para aquele lugar. No meu caso, eu não sei se eu queria estar fazendo isso. Mas existe algo maior. Algo maior. Algo que, quando é maior do que diz respeito a mim e a você, precisa ser feito. E as consequências de não fazer aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está orientando, as consequências de não ajustar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus está gerando no nosso coração, ou nos pedindo, o preço para arrumar a bagunça pode ser muito alto. Então não postergue aquilo que Deus está te pedindo. Porque talvez esse tempo de consertar as coisas, além do processo ser mais oneroso, pode não haver mais esse tempo de conserto, entende? É forte isso. Mas quando Deus te chama para a presença dele, ele está chamando hoje. Fala assim, não, Dani, eu vou amanhã, eu vou no próximo ano que vem. Eu ainda vou para a presença do Senhor como ele requer que eu vá para a presença dele. Mas o que eu estou dizendo para você é que você não sabe do seu amanhã. Você tem o hoje. E hoje é esse dia de se alinhar com a vontade do Senhor.
Hoje é esse dia de se consertar com o Senhor. Você não precisa esperar o mar ficar violento. Você não precisa esperar a tempestade recair sobre a sua cabeça. Você não precisa esperar que as coisas tomem uma direção totalmente desordenada na sua vida para começar a fazer aquilo que Deus já te pediu para fazer. O que Ele te pediu? O que Ele está te pedindo? Apenas faça. Paga o preço. Vai ser melhor para você. Teria sido melhor para o Jonas se ele tivesse feito aquilo que o Senhor pediu no momento que o Senhor pediu. Deus foi misericordioso com Jonas, sabe? Ele poderia ter morrido. Mas Deus poupou a vida dele e Deus proveu os meios mais improváveis de consertar a história dele e mandar ele exatamente para aquele lugar que ele deveria ir. Mas sabe, eu creio que a gente entendeu aqui por meio dessa reflexão que a gente não precisa chegar nesse ponto para fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. A gente não precisa ir parar na barriga do peixe. A gente não precisa ficar vulnerável em meio a um mar violento, uma tempestade furiosa. A gente não precisa, sabe? A gente só precisa se conscientizar que aquilo que Deus direciona e fala precisa ser feito. Deus se agrada de filhos obedientes. Amém, amados? Eu espero que essa reflexão tenha falado muito ao seu coração. E a gente se vê na nossa próxima reflexão. Se você gostou muito desse conteúdo e você viu algo precioso da parte do Senhor, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos, compartilhar com pessoas da sua igreja, enfim, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso, tá bom? E é isso, até a nossa próxima reflexão aqui. Grande abraço.